sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai construir juntos algo muito massa. A página inicial do site da Apple, usando apenas HTML, CSS e JavaScript. Vocês pediram muito esse vídeo aqui no canal, então esse vídeo foi feito com carinho e especialmente para todos vocês. E além disso, no final do vídeo a gente vai aprender a hospedar o nosso site usando um serviço da AWS, o S3, que é o serviço de storage da AWS. E a gente vai entender como utilizá-lo e por que usar esse serviço para hospedar os nossos sites estáticos. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! E para desenvolver o nosso projeto hoje, a gente vai utilizar esse Figma aqui que foi disponibilizado no Figma Community. Então todos os créditos ao David Somper, que foi o designer, né, que disponibilizou esse Figma aqui para que todos consigam ter acesso. E para quem não conhece, o Figma é uma ferramenta utilizada por designers e por desenvolvedores para criar protótipos de sites, de aplicativos e muito mais. E o Figma permite, né, que a gente, desenvolvedores, não precise ficar se preocupando com tamanho, espaçamento, número exato das cores, todo esse tipo de coisa relacionado ao design, porque isso aqui já vai estar definido aqui no design para nós e a gente vai poder focar apenas no que nos preocupa, né? Apenas no que diz respeito a nós, que é o código. Então a gente recebe aqui o layout de todo o site, o aplicativo que a gente vai construir, e a gente vai apenas seguindo aqui as regras do layout, do design e focando no código, que é o mais importante para nós. Então a gente vai usar esse Figma aqui hoje para basear o nosso projeto, né, e fazer a réplica da interface da página inicial do site da Apple. Então vamos iniciar o nosso projeto. Eu vou abrir aqui o meu terminal e vou navegar até a pasta onde eu guardo os meus projetos, que eu chamo de Projects, essa pasta. E aqui dentro da minha pasta Projects, eu vou criar uma nova pasta com o comando mkdir e eu vou chamar de Site Apple. Essa criação da pasta vocês podem fazer através da própria interface aí de pastas, né? Clicando em nova pasta e criando uma nova. Eu tô só criando aqui pelo terminal a fim de simplicidade. Então eu vou entrar aqui em CD Site Apple, né? Vou entrar nessa pasta que a gente acabou de criar e vou abrir o VS Code aqui dentro para a gente começar a nossa aplicação. Então com o VS Code aberto a gente já pode começar a criar os arquivos da nossa aplicação. O primeiro arquivo que eu vou criar é o nosso index.html, que vai conter o HTML da nossa página, e o style.css. Aqui dentro do meu index.html eu vou usar o shortcut ponto de exclamação do próprio VS Code, né? Isso aqui já vem no VS Code e ele já cria aqui a estrutura inicial do HTML para mim. E aqui no título da minha página eu vou colocar o título Apple. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro do nosso projeto é criar as nossas variáveis CSS. Então, voltando lá para o Figma, deixa eu abrir ele aqui. Se a gente observar, tem várias cores que são comuns ao longo de toda a aplicação, que fazem parte do design da aplicação, como por exemplo esse tom aqui de preto que é usado no background, o tom aqui de branco que é utilizado para os textos, né? Esse tom de cinza também utilizado para o texto, esse azul aqui, são tudo cores comuns que vão ser utilizadas ao longo aqui da página. E para que a gente não fique utilizando diretamente o hexadecimal dessa cor lá no nosso CSS, a gente vai definir variáveis. E aí, quando a gente precisar utilizar essa mesma cor em um outro lugar, a gente faz referência a essa variável. Dessa maneira, a gente concentra a declaração das cores da nossa aplicação em apenas um local, e a partir do momento que eu quiser trocar essa cor em toda a minha aplicação, eu só mudo a declaração da variável e todos os lugares que estão usando essa variável já vão ser alterados automaticamente. Então, digamos que a Apple passa por um rebranding ou tá na época, sei lá, da Páscoa, e eles querem mudar aqui essa cor de azul para um rosa, ou eles querem mudar o background aqui, esse background padrão, para um rosa também. E se eles precisassem alterar em todos os lugares que foi usado esse background padrão, eles iam ter que mexer em todos esses lugares diferentes. Porém, se a gente tem uma variável declarada, a gente só muda o valor dessa variável e aí a alteração já se replica para todos os locais que estavam utilizando essa variável. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos declarar algumas variáveis lá no nosso CSS. Se a gente olhar aqui no cantinho do nosso Figma, e eu vou tirar minha cabeça aqui de cima para que vocês consigam ver, a gente vai ver todas as cores que estão presentes nesse layout aqui, ó. Ele já consegue nos mostrar aqui todas as cores que foram utilizadas. Então a gente vai usar essas cores aqui como referência para declarar as nossas variáveis. E a primeira cor que eu vou declarar
essa cor aqui do background, que é um preto, é o preto comum 000. Então eu vou vir aqui no nosso style CSS, vou começar declarando as nossas variáveis. E para fazer isso a gente coloca esse seletor aqui, root. Esse root quer dizer que tudo que tiver aqui dentro vai ser fornecido para toda a nossa aplicação, na raiz da nossa aplicação. E aqui dentro desse root a gente vai declarar a primeira variável, que eu vou chamar de background black, ou background primary. E aí aqui dentro eu vou colocar o hex correspondente àquela cor, né? O hexadecimal correspondente àquela cor. A segunda cor que a gente vai declarar é essa cor aqui utilizada para os textos no header, que na verdade é um branco também. Então vamos vir aqui, vamos definir essa variável, que eu vou chamar de text light, né? Texto claro. E aqui tem que colocar o hashtag na frente porque é um hexadecimal. Beleza. Agora a próxima cor que a gente vai declarar é a cor utilizada aqui para esse título, tá vendo? Esse título aqui, Apple Shopping Event, que é esse F5, F5, F7. Então eu vou copiar esse F5, F5, F7 e vou declarar aqui como Title Primary Color. E vou colocar aqui a definição dessa cor. E por fim, a última variável vai ser essa daqui do texto secundário, né? Do subtítulo. Então vamos copiar, que é esse 6E73, vou colar aqui como Subtitle Color. Essas variáveis aqui, o nome delas, né, fica a cargo do desenvolvedor, ou às vezes, o que costuma acontecer, né, em grandes empresas é que o próprio designer, no momento que ele está montando aqui o Figma da aplicação, ele define variáveis para ele também, para que ele consiga reutilizar as cores e fazer todo isso que eu falei para vocês, né, essa vantagem de mudar num lugar e aí já mudar em todos. Então o próprio designer já define as variáveis aqui para ele dentro do Figma, e aí o desenvolvedor usa os mesmos nomes das variáveis que o designer utilizou. Dessa maneira a gente consegue aí ter um casamento entre as variáveis que estão no código e as variáveis que estão no Figma. Aí, quando o designer criar uma nova tela, usando os mesmos nomes das variáveis, o próprio desenvolvedor já sabe quais variáveis ele tem que usar lá no código, porque essas variáveis já estão criadas também. Ou quando precisar alterar alguma cor, o designer vai lá e altera a variável no Figma, e o desenvolvedor já sabe qual variável ele tem que alterar lá no código também, para alterar os mesmos locais que o designer alterou. Então é bem legal ter essa correlação entre Figma e código quando possível, né? Então aqui a última cor, na verdade, que eu vou declarar é essa cor aqui do link, esse azul aqui, que a gente vai precisar, que eu vou chamar de Action Color. Por que Action, né? Porque isso aqui normalmente é usado para links, para botões. Então isso aqui é algo que é uma ação do usuário. O usuário vai precisar clicar aqui. Por isso que eu chamei de Action. Mas, de novo, esses nomes aí fica a cargo do desenvolvedor, fica a nosso cargo, né, definir o nome dessas variáveis ou utilizar os mesmos nomes que já existirem no Figma. Beleza, com as nossas variáveis CSS declaradas, agora a gente pode partir para a escrita do nosso CSS. E agora o que nós vamos fazer é importar o nosso arquivo CSS aqui para dentro do nosso HTML, para que essas regras CSS que a gente definiu sejam aplicadas ao nosso HTML. Então a gente vai vir aqui dentro da tag head e a gente vai carregar um estilo, que vai ser esse estilo style.css. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar aqui uma tag link, e dentro dessa tag link eu vou colocar que a relação dela é de um style sheet, ou seja, eu estou importando um arquivo de estilo, e aqui eu preciso colocar o path, né, onde é que está armazenado esse arquivo de estilo, qual é a pasta onde ele está armazenado. E para isso eu vou criar uma nova pasta aqui, que eu vou chamar de styles, e aí eu vou mover esse style CSS lá para dentro, mover, e aqui na verdade eu vou chamar de, em vez de style.css, eu vou renomear, eu vou chamar de global CSS. Então esse aqui é o meu CSS global. E aí aqui dentro, de novo, do meu HTML, eu vou colocar esse endereço aqui. Então vou entrar dentro de styles, vou pegar o global CSS. Pronto, agora a gente já tá com o nosso estilo global CSS aplicado ao nosso HTML. Então vamos começar aqui a construção do nosso site. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai construir aqui o nosso header. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona esse header. A gente tem vários elementos, né, que seriam links que vão levar para páginas dentro do próprio site, que são essas outras páginas aqui, mas a gente não vai construir essas páginas, né? A gente vai construir apenas a página inicial. Então, como é que a gente vai fazer o nosso header? A gente vai criar uma classe, uma tag header. Dentro dela, a gente vai colocar todos esses links aqui, né? Esses navs. E aí a gente vai colocar o logo da Apple e a gente vai colocar aqui também o logo do carrinho
e o logo de busca. Se a gente der uma olhada aqui, no espaçamento entre esses caras, a gente consegue ver, ó, que cada um desses itens tem um espaçamento igual entre eles, tá? Então aqui é um caso muito claro onde a gente consegue usar o Display Flex para alinhar esses elementos. A gente vai criar aqui uma div, colocar todos esses caras dentro da div e usar o Display Flex para fazer o espaçamento entre cada um deles, porque a gente consegue ver que o espaçamento tá bem padronizado, né? Então, vamos ir lá para o nosso HTML e vamos criar aqui a nossa tag header. Dentro do meu header, eu vou colocar um nav. O nav quer dizer que são elementos de navegação. O que quer dizer um elemento de navegação? É um elemento que quando for clicado, né, quando for acionado, ele vai navegar para outro lugar. Então aqui a gente já está construindo um HTML semântico também. A gente está dando sentido aos elementos, usando as tags HTMLs corretas. E aqui dentro do meu nav eu vou criar uma UL, que é uma lista, né, lista de elementos. E dentro dessa lista de elementos eu vou colocar cada um dos meus elementos. E um elemento da lista, né, listed item, é essa tag aqui, li, que literalmente quer dizer list item, item da lista. Então aqui a gente vai ter o nosso li do logo, e a gente vai ter os outros todos lis, que agora a gente vai copiar aqui. Vai ser o store, Mac, iPad, então vamos voltar aqui, Store, Mac, iPad, iPhone, depois o que mais a gente tem? Watch, AirPods, TV e Home. Então, Watch, AirPods, TV e Home. O que mais a gente tem? Only on Apple, Accessories e Support. Então, Only on Apple, Accessories, não sei se eu escrevi certo, deixa eu ver. Ele vai me corrigir aqui, eu tinha escrito errado. E suporte, então support. E o que mais? A gente tem dois ícones ainda, que é o de busca e o de carrinho. Então vamos colocar lá nosso search. Então aqui search e cart. Depois a gente vai substituir esses elementos aqui de search, cart e o logo pela imagem de fato, mas é só para a gente começar a montar a estrutura aqui do nosso HTML. Então vamos visualizar aqui essa nossa tela, né? Como é que ela tá por enquanto, para ver se está renderizando corretamente esses itens aqui que a gente acabou de criar. E como é que a gente vai fazer para visualizar essa tela? Eu vou utilizar o Live Server. Então, o Live Server é uma extensão do VS Code que permite que a gente sirva através de um servidorzinho simples a nossa aplicação HTML. Então, eu já tenho ela instalada aqui, né, o Live Server. Se você ainda não tiver, é só buscar para o Live Server aqui nas extensões e fazer a instalação, e aí você já consegue utilizar. Então aqui no nosso HTML, lá embaixo, depois que a gente já tiver a extensão Live Server instalada, vai aparecer esse botão aqui, Go Live. E quando a gente clicar no botão Go Live, ele vai subir um servidorzinho e servir aqui o nosso arquivo HTML estático. Então a gente já consegue ver aqui o nosso header com o logo, Store, Mac, iPad, iPhone, etc. Vamos dar uma olhada aqui em como é que eles estão, né, organizados. Ó, a gente consegue ver que a gente tem o nosso L, o nav, o header, beleza. Mas tem uma coisa aqui, ó, que tá me incomodando. Eu não sei se vocês estão percebendo. Tem um espaçamento aqui no nosso body que não foi a gente que colocou. A gente não definiu isso aqui no nosso CSS. Ó, a gente consegue ver esse laranjinha ali em volta do nosso body é uma margem. E da onde vem essa margem, né? Tá vendo aqui, ó, margem 8 pixels? Da onde ela vem? O navegador adiciona isso no HTML por padrão. E não só no body, tá? Várias tags da HTMLs têm um estilo padrão que já vem adicionado. Mesmo que a gente não tenha declarado um CSS para isso, esse estilo já vem declarado. Como, por exemplo, aqui esse comportamento de ter a bolinha do lado de cada list item, né? De cada item da nossa lista. Então, vamos remover esse comportamento padrão do nosso CSS. Vamos fazer um reset no nosso CSS, limpar esse comportamento padrão para deixar apenas o nosso comportamento definido. E qual o comportamento padrão que eu vou limpar? Eu vou tirar essas margens, vou tirar os paddings e vou definir uma fonte global para toda a minha aplicação. Então, voltando aqui para o nosso HTML, eu vou criar aqui dentro de styles um novo arquivo que eu vou chamar de reset.css. E dentro desse reset CSS, eu vou colocar aqui as redefinições do nosso CSS. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um asterisco. Esse asterisco vai fazer a seleção de todos os elementos.
Porque quando a gente faz aqui uma seleção no HTML, no CSS, a gente costuma colocar o nome da tag HTML e definir as regras, né? Ou a gente coloca o nome da classe, ou o nome do ID que a gente quer selecionar e faz a definição da regra. Quando a gente usa aqui o asterisco, a gente está selecionando todos os elementos. A gente quer que essa regra aqui que a gente vai declarar se aplique a todos os elementos. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou zerar a margem, vou zerar o padding e vou colocar um padrão de comportamento de box sizing border box, para que quando eu estiver falando do tamanho de uma caixinha, ele conte a borda como o tamanho dela também, e não a borda como sendo algo a mais, porque dessa maneira, às vezes, o nosso elemento pode acabar se comportando diferente do esperado, caso a gente não coloque esse box sizing border box. E agora aqui no nosso HTML, a gente precisa importar esse style sheet também, então eu vou duplicar essa linha aqui, e eu vou deixar o meu reset CSS acima do meu global CSS, vou deixar na linha de cima. Por quê? Porque o CSS é um estilo cascata, né? O que quer dizer cascata? Ele vai aplicando de cima a baixo. Então, ele vê as ordens com que os CSS foram importados e foram declarados no momento de fazer a aplicação dos estilos. Então, a primeira coisa que eu quero que ele faça é resetar os estilos. Depois de resetar, eu quero que ele aplique as minhas regras CSS que eu criei. Se eu inverter isso aqui, eu posso acabar fazendo coisa que eu não estava esperando. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, que o CSS é um estilo cascata, e cascata respeita a ordem que foi declarado, a ordem que foi importado. E também ele respeita outras coisas, como, por exemplo, o número de regras no momento de aplicar uma regra, né? O número de seletores, desculpa, no momento de aplicar uma regra. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, aplicando a regra para header, né? E aqui embaixo estivesse aplicando a regra para body e header, como esse body e header aqui acaba tendo mais seletores do que esse aqui ia sobrescrever esse, por dois motivos. O primeiro motivo é por ele estar declarado logo abaixo, então por estar declarado logo abaixo ele já ia sobrescrever o que o outro declarou, mas se isso aqui estivesse em cima, mesmo assim ele ia ser mais forte, porque ele tem mais regras aqui, mais seletores, então a regra acaba sendo mais forte. Isso aqui são comportamentos padrões do CSS, tá? Então, beleza, com o nosso reset CSS definido, o global CSS definido também, vamos fazer a estilização agora desse nosso header. Então, aqui no meu global CSS, eu vou criar uma regra para o nosso header. Primeira coisa que eu vou fazer nesse nosso header é colocar um background para ele. Então, aqui eu vou colocar background color como sendo var BG Primary, que é essa nossa cor aqui de background que a gente definiu. A segunda coisa que eu vou fazer é definir a cor dos textos. Então, a cor vai ser o meu var text light, que a gente definiu ali em cima também. Então, deixa eu colocar aqui o ponto e vírgula. A próxima coisa vai ser o tamanho desse meu header, a altura dele, o height. E eu vou colocar como fit content. A quarta coisa vai ser a opacidade. Então, o opacity vai ser 0.9. Vou deixar esse meu header um pouquinho opaco, ele não vai ficar 100% das cores, ele vai ficar com uma opacidade de 0.9. Por fim, eu vou colocar um position sticky para ele grudar lá em cima, né? Para ficar grudado lá em cima mesmo quando eu tenha scroll na minha página, o header continua lá em cima, ele não respeita o scroll, né? E aqui embaixo eu vou colocar um top 0, porque eu preciso dizer que esse position sticky é para respeitar, para ficar colado lá em cima, porque eu poderia colar ele lá embaixo também, daí eu faria bottom 0, né? Para colar embaixo. E aqui, por fim, um z-index de 1, para ele ficar em cima dos outros elementos. Então, nos outros elementos, eu vou colocar um z-index de 0, e o header, por ter um z-index 1, ele vai ficar acima. Então, aquilo que eu falei, quando tiver um scroll, o header vai continuar no topo, e quando eu estiver scrollando, em vez do header ficar escondido pelos outros elementos da página, ele vai ficar em cima dos outros elementos da página. Então, vou entrar aqui no Figma para mostrar para vocês, ó. Quando a gente fizer o scroll e tiver, por exemplo, nessa seção aqui, eu quero que o header continue aparecendo aqui em cima, tá? Quero que ele continue aqui em cima e fique em cima dessa seção, porque ele é bem pequenininho, ele vai ficar só tapando ali a parte de cima. E a gente faz isso através do position stick, colocando ele no top 0 e o z-index 1. Beleza, então continuando aqui, agora a gente vai declarar o estilo para nossa lista, né? A nossa lista ali de elementos. Então, header nav UL, tô selecionando aqui a nossa lista. O que eu vou colocar aqui dentro? Primeiro é um margem 0 alto, para centralizar essa lista aqui no meio, porque se a gente vier aqui no Figma, a gente consegue ver que a lista não tá começando bem na esquerda, nem tá colada na direita, ela tá centralizada aqui no meio. Então, a gente faz isso através do margem 0 alto, porque ele não vai ter
margem em cima e embaixo, a margem em cima e embaixo vai ser 0, e nas laterais vai ser automática, sendo igual para os dois lados, ele vai fazer o cálculo ali e vai colocar a margem de maneira automática. A segunda coisa é o width, que eu vou colocar como fit content também. Depois, o display flex, que eu tinha comentado para vocês, para colocar os elementos um ao lado do outro, porque se a gente vier aqui, ó, no nosso navegador, a gente consegue ver que os elementos do nosso header estão um em cima do outro, né? Aqui tá num formato de coluna, porque a gente ainda não tinha declarado o display flex. A partir do momento que eu salvar aqui o display flex, voltar lá para o nosso navegador, a gente vai ver agora que um está ao lado do outro, não está mais um abaixo do outro. E uma coisa interessante mencionar é que vocês viram que todo momento que eu fui salvando aqui as alterações, já foi refletindo aqui no meu navegador. Eu não precisei ficar abrindo o arquivo index.html de novo, fazendo reload nem nada. Isso tudo é possível por causa do Live Server, que foi essa extensão que a gente baixou para iniciar um servidorzinho e rodar aqui o nosso HTML estático. Então ele já tem isso de Live Reloading. Toda vez que eu faço uma alteração, ele já atualiza aqui automaticamente para mim. Então beleza, continuando, a gente vai colocar aqui um Align Item Center para alinhar os itens no centro aqui da minha lista, um gap de 1 rem, então para ter um espaçamento entre cada item da minha lista, e um padding de 0 e 2 rem aqui. Então padding em cima de 0 e nas laterais de 2 rem. E um background color de BG Primary. Então voltando aqui para o navegador, vamos dar um reload. Beleza, a gente já consegue ver aqui todos os elementos do nosso header, né, com o espaçamento certinho, eles cabendo aqui dentro. E aqui a gente pode tirar, na verdade, esse background color, porque o próprio header, né, já tem o background color dele. Beleza. E agora a gente vai estilizar os itens da nossa lista. Então aqui eu vou selecionar header, nav, UL e LI para pegar os itens da lista. E aqui dentro eu vou colocar um min width como fit content também, um height como fit content. Fit content é basicamente para ter o tamanho mínimo para o conteúdo que está dentro dessa tag caber. É basicamente isso. E aqui um padding de 0 em cima e embaixo e nas laterais de 0.75 rem. Aqui o font size vai ser small e o cursor vai ser pointer. Então, para quando eu colocar o mouse em cima, ele apareça ali o pointer para mim. E agora a gente já consegue ver aqui o cursor pointer. Beleza. E o tamanho da fonte está certinho também. E outra coisa que eu vou fazer aqui é o list style como none. Vou tirar aquela bolinha ali do lado e agora vai aparecer só os textos e não fica mais a bolinha. Beleza, vamos continuar aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é colocar as imagens aqui no meu logo, no search e no carrinho. Então vamos fazer isso. Então vamos abrir o Figma para exportar as imagens aqui do logo da Apple, o carrinho e o ícone de busca. E se a gente der uma olhada aqui, esses ícones estão no formato SVG, tanto o logo quanto o ícone aqui do carrinho e o ícone de busca. E é muito bom a gente utilizar SVG nos nossos sites, né? Porque esse tipo de imagem, ele é escalável. Então ele se escala para vários tamanhos de tela, porque ele já tem ali os pontos calculados e permite que, mesmo que a gente aumente o tamanho dele, ele não fique pixelado, que nem uma imagem PNG, por exemplo. Porque aqui é tudo calculado em forma de vetor, né? É SVG porque o V vem de vetor. Então aqui os pontos do vetor são todos calculados para que ele seja automaticamente escalável quando a gente aumente o tamanho dele. E esse formato aí é muito popular em aplicações web, e aí a gente consegue ficar aumentando e diminuindo o tamanho dos ícones sem ter uma imagem aí pixelada, como por exemplo a gente pegar uma imagem de 15 por 15 e colocar numa resolução 4K e ficar aquilo tudo estourado, né? Então vamos fazer aqui o download dessas nossas imagens. Eu vou clicar aqui no ícone e aqui no canto direito do Figma a gente vai clicar em Export. E aqui eu vou trocar para SVG e vou clicar em Export Vector. E aqui eu vou fazer as mesmas coisas para os demais ícones. Então vou selecionar aqui nosso ícone de busca, Export, SVG, Export Vector. E aqui o carrinho, mesma coisa, Export, SVG, Export Vector. Pronto, agora vamos levar essas imagens lá para dentro do nosso VS Code. Eu já tô aqui com as 4 imagens e eu vou colar elas direto aqui na minha raiz do meu projeto no VS Code, mas eu não vou deixá-las aqui. Eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de Public, e dentro dessa pasta Public eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de Images, na verdade Assets. E aqui dentro dessa pasta Assets eu vou colar esses 3 vetores aqui. Então vou colar aqui dentro de Assets, vou mover, beleza, e aqui eu tenho meu Vector, Vector 2 e Vector 1.
esse vector aqui primeiro foi o primeiro que eu fiz o download, então é o meu logo. O segundo aqui, né, na verdade o 1, é o search icon, e o terceiro aqui é o carrinho. Então eu vou renomear e eu vou chamar de cart icon. Beleza, agora aqui no nosso HTML a gente vai utilizar essas imagens. Então, dentro aqui do meu LI, onde tem o logo, eu vou tirar esse logo e aqui eu vou colocar um A. O A é a tag HTML quando a gente está falando de um ícone, de um link, né? A gente está criando aqui uma âncora. E dentro desse A eu vou colocar uma imagem. Então eu vou colocar a tag image. Beleza. Aqui nessa tag image eu vou colocar o source, que vai indicar onde é que está essa imagem, né? Qual é o path para essa imagem. E o path é public/assets/logo.svg. E aqui a gente precisa colocar um alt também para essa nossa imagem. Um alt é como se fosse um label para essa imagem, para que caso um leitor de tela esteja lendo essa tela, para alguém que é cego, por exemplo, a pessoa vai conseguir entender para que serve esse nosso logo, porque ele vai ter uma descrição, ele vai ter um label. Então aqui a gente vai colocar um alt e eu vou chamar de logo da Apple. Beleza. E aqui nesse nosso A, a gente tem que colocar um link para onde esse, né, quando a pessoa clicar nele, para onde ele vai levar. E aqui eu vou levar para o próprio site da Apple, tá? Então aqui eu vou levar para https://apple.com. Então aqui eu vou levar para o site da Apple. E eu vou copiar esse nosso link aqui e vou colar no nosso search. Então eu vou tirar esse search, colar aqui dentro, e vou tirar o cart, vou colar aqui dentro. Mas aqui eu vou substituir para search icon.svg e aqui cart icon.svg. E aqui vai ser ícone de busca e aqui vai ser ícone de carrinho de compras. Beleza, vamos voltar lá para o nosso navegador e ver se ele encontrou aqui as nossas imagens da maneira certa. E a gente já consegue ver aqui que sim, né? Ele está mostrando aqui o logo da Apple e lá o logo do ícone de busca e o logo do carrinho também. Então, beleza. E aqui ele ficou meio estranho, deixa eu ver por quê. Ah, eu acho que eu tô com um zoom aqui na tela. Eu tava em 200%, então deixa eu colocar aqui em 100%. Beleza, agora sim a gente já consegue ver aqui o nosso header, as letrinhas bem pequenas, mas se a gente entrar aqui no site da Apple, a gente vê que é desse tamanho mesmo, ó. As letrinhas são pequenas ali em cima mesmo. Mas a gente consegue ver que aqui no nosso header tá faltando um padding, né? Então vamos voltar lá pro nosso CSS e aqui no header eu vou colocar um padding. Então, em cima e embaixo a gente vai ter um padding, deixa eu pensar, de uns 12 pixels e na lateral 0. Voltando aqui pro navegador, deixa eu ver. Ah, beleza, agora tá bem mais parecido com o que a gente tem aqui. Tá? E a gente precisa também... a gente precisa também configurar a fonte, né? Porque aqui a gente tá usando a fonte padrão que veio do próprio navegador, a gente vai ter que configurar isso. Então aqui, lá no nosso Reset CSS, eu vou vir aqui em All e vou colocar também um Font Family, que vai ser o Roboto. Lá no Figma, se a gente der uma olhada, o Font Family que ele está usando é um Font Family especial, é a Font Family da Apple mesmo. Mas essa Font Family aqui, ela não é uma Font Family tão fácil da gente usar na nossa aplicação, porque a gente precisaria aqui, né, fazer o download dos arquivos de fonte, colocar ali dentro da nossa aplicação, fazer a configuração dos font faces. Então aqui, por título de simplicidade, vamos usar o Roboto, que já é bem parecido. Então vou dar um reload aqui. Acho que ele não pegou o Roboto, deixa eu ver. Ah, eu tenho que importar também aqui no meu index.html o link do Roboto, né? Não basta apenas eu colocar, eu tenho que importar lá do Google Fonts. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o Google Fonts, vamos abrir o site do Google Fonts e vamos procurar pela fonte Roboto. Eu vou vir aqui e vou adicionar o Regular, vou adicionar o Light, vou adicionar o Medium e vou adicionar o Bold também. Então aqui, Bold. Beleza. E agora a gente vai copiar aqui o link, né, do Roboto. Deixa eu remover a Poppins que eu tinha aqui antes, então Remove All. Vamos deixar só o Roboto e a gente vai copiar aqui o link que ele já disponibiliza para nós e aí vamos colar lá no nosso HTML. Então eu vou colocar aqui o link para que ele faça a importação correta dessa família, né, de fontes, a Roboto. Vou colocar aqui. Beleza. E agora voltando lá para o navegador, a gente já deve estar vendo... Ah, perfeito. Agora a gente já está vendo aqui o nosso header com a fonte bonitinha e agora está bem parecido com o que a gente tem aqui no site da Apple.
e com o Figma também. Então tá bem parecido aqui com o que a gente tem no Figma. Beleza, a gente já fez o nosso header, agora a gente pode partir para a criação aqui da nossa primeira seção de conteúdo, que vai ser essa seção onde a gente tem a imagem dos produtos, né? Esse título, o subtítulo e o link aqui para fazer a compra, né, dos aparelhos. Então vamos começar aqui agora a fazer a estrutura dessa seção. Então voltando aqui para o nosso VS Code, aqui dentro do nosso HTML, a gente vai criar uma nova seção. E essa seção vai ser minha seção main. Então eu vou usar a tag main, porque é a seção aqui principal da minha página. Dentro do main, eu vou colocar o section. Então, voltar lá para o Figma para explicar para vocês. A seção principal que eu quero dizer é todo o conteúdo aqui da minha página, tá? Todo o conteúdo, tirando o header e o footer. E aí, cada uma dessas seções aqui dentro do meu conteúdo principal vão ser as minhas sections. Então, a gente está seguindo aqui o HTML semântico, como eu tinha comentado para vocês. Então, aqui dentro de main vai ficar todo o meu conteúdo principal e dentro de section vai ficar cada uma dessas seções aqui. Então, para cada uma dessas seções, a gente vai colocar uma nova tag section. Dentro dessa primeira seção, eu vou ter um H1 que vai estar escrito Apple Shopping Event. Aqui embaixo, eu vou ter um H2 que vai ter aquele texto lá que a gente viu no Figma. From November 25 to 28, get an Apple gift, não sei o que, não sei o que. Então, a gente vai copiar esse texto aqui. Beleza, copiei. Vou colar aqui dentro. Embaixo disso, eu vou ter um A, né, uma âncora, que vai ser um link, que vai estar escrito, deixa eu ver aqui o que tinha no Figma. Get an early look, então get an early look. E embaixo a gente vai ter a imagem. Então aqui a gente vai ter uma image. E a gente precisa fazer, né, o download dessa imagem aqui também. Então eu vou pegar essa imagem aqui, vou exportar ela, um formato PNG, e vou trazer ela aqui para dentro do meu projeto. Pronto, já tocou a imagem aqui e eu vou colocar ela dentro da minha pasta Assets. Vou colar ela aqui e vou trocar o nome dela. Vou chamar de Shopping Events. E aí agora lá na nossa tag Image, a gente vai colocar um source e vai ser essa mesma coisa aqui, mesmo path, public assets, só vai trocar o nome da imagem, que vai ser Shopping Event.png. Então vamos abrir aqui o nosso navegador e ver se ele já tá com a imagem aqui aparecendo. Beleza, já tá com a imagem, já tá aqui com o nosso título, né, o subtítulo, o Get an Early Look. Tranquilo, então agora vamos fazer a estilização aqui dessa seção. Então aqui no nosso Global CSS, a gente vai primeiro estilizar o nosso main section. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é colocar um text align center para alinhar todos os textos no centro. Então vamos ver aqui. Beleza, os textos já estão no centro. Bora continuar. Agora vamos estilizar o nosso título, então main section H1. A cor dele, né, vai ser o var Title Primary Color, que a gente tinha criado antes, Title Primary Color. O font size vai ser de 2 rem. Depois a gente vê se vai ficar do tamanho certo, caso contrário a gente aumenta. O font weight é bold, por padrão ele já vem como bold, tá? Mas vamos colocar só para garantir. O line height vai ser uns 3 rem. E eu acho que é isso. Vamos abrir lá o nosso navegador e ver como é que ficou. O texto, eu acho que ele tá bem menor do que deveria. Então vamos dar uma olhada aqui em qual é o tamanho disso no Figma. Então aqui no Figma, ele tá com um tamanho de 56 pixels. E ele tá com um letter spacing de menos 0.28 e um line height de 60. Então deixa eu ver aqui. Vamos trocar o nosso font size para 3 rem e o line height para 4 rem e o letter spacing para menos 0.28 pixels, como tinha lá. Voltando aqui. Beleza, agora o tamanho já está bem mais parecido. E o espaçamento também. E agora vamos configurar o nosso H2. Então, main section H2. A cor dele vai ser a outra variável aqui que a gente tinha criado, subtitle color. Então, var subtitle color. O font size vai ser aqui 2 rem.
O font weight desse cara é normal, não vai ser bold. O line height vai ser 2.5 rem. E o letter spacing, a gente vai ter que olhar lá no Figma. Então, deixa eu ver se esse aqui tem um letter spacing. Tem de 0.11 pixels. Então, aqui, 0.11 pixels. Beleza, vamos voltar lá pro navegador e ver como é que tá ficando. Tá, eu acho que o texto aqui ficou um pouco maior do que deveria. Deixa eu ver. Não, acho que não. Deixa eu tentar aqui colocar 1.5 rem e o line height como 2 rem. Acho que agora tá bom. Deixa eu ver qual era o font size dele aqui. Aí não dá pra ver. Mas beleza, acho que agora tá bem parecido com o que a gente tinha aqui. E uma coisa que a gente vai fazer aqui também nesse subtítulo é quebrar a linha. Então, se a gente ver aqui, ele tá em duas linhas, né? From November 25 to 28, get an Apple gift. E aí ele tem uma segunda linha. Card, when you build, nananana. Então aqui a gente vai quebrar a linha através de uma tag BR, que quebra a linha. Então aqui eu vou colocar um BR. Vamos voltar lá pro navegador e a gente já vai ver o texto em duas linhas. Beleza, e agora eu consigo ver que o texto, na verdade, está menor do que ele deveria. Não, ele está do tamanho que deveria. Então, vamos continuar aqui a nossa estilização. O próximo componente que a gente vai estilizar é o nosso link, né? A nossa âncora. Então, aqui, main section A. A cor dele vai ser o nosso action color. O line height vai ser aqui 2 rem. O font size vai ser 1.5. Eu sei que tá o mesmo tamanho aqui do outro, mas é só para ver como vai ficar e aí a gente diminui caso necessário. E o text decoration vai ser none, pra gente tirar aquele sublinhado que fica embaixo do link. Então vamos voltar aqui pro navegador e ver como é que ficou. Get an early look, tá? Ele é um pouco menor do que esse outro aqui, então em vez de 1.5 rem, eu vou botar 1.2 e o line height como 1.8. Beleza, agora sim tá mais ou menos do tamanho que deveria. E agora vamos estilizar a nossa imagem. Então voltando aqui, vamos pegar o main section image. E a nossa imagem vai ter um width de 100% para ocupar todo o espaço, né, disponível e um height alto. Vamos voltar lá pro navegador para ver como é que tá. Então aqui, o tamanho da imagem, né, acabou, porque eu coloquei um height alto, ele acabou jogando as coisas lá pra cima, os textos, e a imagem ficou colada lá embaixo. Por que isso? Porque se a gente ver aqui no Figma, essa imagem, o tamanho da imagem é quase, ó, se eu pegar aqui a figure pra mostrar pra vocês, ó, a figura que a gente exportou, ela é do tamanho de toda a página mesmo, essa imagem, não é? Ela não tem o tamanho aqui só dos produtos da Apple, ela ocupa, ó o tamanho dessa imagem aqui, dessa figure, ela ocupa todo o tamanho. Então, por isso que quando eu coloquei para ela ocupar o width de 100%, que é tudo que tem disponível, e o height alto, ela teve esse height aqui, né? Todo esse height aqui de 736 pixels. Então, a gente vai ter que achar uma forma de pegar esse texto e posicionar ele aqui no meio dessa imagem. Porque a gente não quer que essa imagem aqui tenha toda essa altura. A gente quer que ela respeite o tamanho dela para os elementos aqui, os dispositivos ficarem no tamanho correto, mas a gente quer que esse texto fique aqui no meio dessa imagem, como se essa imagem não fosse alta, né? Como se ela não tivesse toda essa altura aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no nosso HTML e vamos colocar os nossos textos dentro de uma div. E eu vou chamar aqui de text wrapper, né? Meu wrapper dos textos. E eu vou pegar todos esses textos e colocar dentro dessa div. E a gente vai estilizar esse cara aqui. Então, eu vou pegar aqui o meu main section.textWrapper e vou colocar nele um position absolute, um left de 50% para ele ficar alinhado ao centro, um transform translate x de menos 50%, porque como eu coloquei ele 50% da lateral esquerda, ele vai acabar não ficando exatamente no centro, mas sim andando 50% para assim começar. Então eu preciso puxar ele menos 50% para a esquerda, que aí sim ele vai ficar bem ao centro. E eu vou colocar também um display flex, um flex direction column para colocar um texto abaixo do outro, um align items center. Então, aqui eu vou ter que colocar uma margem nesse cara também.
Deixa eu ver lá no Figma qual é a margem, né, que ele tem aqui de cima. Então, se a gente der aqui uma olhada, o distanciamento entre esse Apple Shopping Events e o header aqui é de 51 pixels, então seria aqui uma margem de 51. Esse Figma aqui não é o melhores dos mundos, tá? Tá muito bom o Figma que o David produziu, mas ele não é um dos melhores dos mundos, porque a gente não tem aqui a visão da responsividade, então como ficaria no mobile, e é por isso mesmo que a gente não tá fazendo na versão mobile, porque a gente não tem aqui o Figma prevendo, e também alguns valores estão muito quebrados. Então, até o tamanho aqui dos textos, eu tentei usar RAM para padronizar, mas se a gente vê aqui, ó, o font weight desse aqui é 56 pixels, aí o outro ali nem aparece qual é o font size, desculpa, e esse outro aqui nem aparece qual é o font size, esse aqui é 21, então, tipo, são valores quebrados, não são múltiplos de 2, que é um padrão dos designers, né, manter tudo múltiplo de 2. Então, tem algumas coisas aqui que pecam, mas sem problemas, é um Figma aberto aqui para a comunidade, foi mais para ajudar mesmo a galera e também provavelmente para ele praticar aqui os conhecimentos dele, e a gente está usando aqui para construir o nosso projeto e fazendo as adaptações necessárias. Então, vamos colocar lá um margem top, aqui, margem top, de 51 pixels. E vamos voltar lá para o navegador e ver como é que está o resultado. Beleza, agora a gente já tem algo bem parecido com o que a gente tinha aqui no Figma. Então aqui Get an Early Look, Apple Shopping Event, beleza. E agora a gente vai fazer mais uma coisa. Se a gente ver aqui no cantinho, tem um número 1, né? E ele é bem menor do que o outro texto aqui. Então a gente vai colocar isso através de um sub. Então, olha só, aqui eu coloquei o 1 aqui dentro, mas em vez disso, eu vou pegar esse 1 e colocar como sub aqui. E vou colocar o 1 aqui dentro. E aí lá no nosso Global CSS, a gente vai pegar o main section sub e vamos colocar para ele um font size de 0.8 RAM. Voltando lá para o navegador, beleza, aqui a gente já tá vendo o 1, né, pequenininho ali embaixo, então deixa eu dar um reload, ó, o número 1, pequenininho, e acho que ele ficou pequeno demais, então deixa eu até aumentar um pouco ele aqui, em vez de 0.8 vou colocar um 0.9, dá um reload. Beleza, agora ficou mais parecido. E a gente precisa colocar também um espaçamento entre esses textos aqui, né? Entre o link, entre o subtitle e o title. Então, voltando aqui para o Figma, vamos dar uma olhada como é que tá esses espaçamentos aqui. Então aqui, o title e o subtitle quase não tem espaçamento. E esses dois aqui tem 14 pixels de espaçamento. Então no subtitle, eu vou colocar um margem bottom de 14 pixels. Ou um RAM aqui. Voltar lá para o navegador, dar um reload. Beleza, agora a gente já tem o espaçamento entre esses dois caras e já construímos aqui a nossa seção inicial. E só para dar um toque especial, vamos colocar um hover aqui nesse nosso link. Então o meu link, eu vou colocar um cursor pointer para quando eu colocar o mouse em cima mostrar que é um link. E aqui eu vou fazer um main section a hover, né? Eu vou colocar um text decoration como underline. Então, quando o usuário colocar o mouse aqui, ele vai mostrar o linkzinho embaixo. Perfeito, já construímos a nossa seção inicial, agora podemos passar para a próxima seção. Então, agora aqui no nosso HTML, a gente vai colocar mais uma seção embaixo dessa. E essa seção, deixa eu criar aqui section, a gente vai colocar uma classe especial nela. Deixa eu ver aqui qual pode ser o nome. Voltando aqui pro Figma, pode ser o nome da série, né? Spirited. Então eu vou dar esse nome aqui para a classe dessa seção. Então aqui vamos passar um class Spirited. Beleza. E aqui é Spirited, né? O nome da série. Deixa eu só conferir aqui. Spirited, isso. Beleza. E aqui vamos dar um nome para essa seção aqui de cima também, a seção main. Então aqui eu vou dar um class para ela de main section. E aqui eu vou chamar de Spirited Section. E agora lá no nosso CSS, aqui onde eu chamei, né, main section H1, H2, aqui eu vou trocar por main section. Apenas essa primeira aqui que pode ser para todas as seções. Depois, se não for, a gente remove.
Vou dar um espaço aqui. Vou fechar essas imagens que eu tenho aqui abertas e vamos voltar aqui para o nosso HTML. Dentro da nossa Spirited Section, a gente vai colocar os elementos. O primeiro elemento vai ser esse texto aqui, ó, o nome dos atores, né? O Ryan Reynolds e o Will Ferrell. Então eu vou criar uma div aqui, que vai ter 2 P's, que vai ser o Will Ferrell e o Ryan Reynolds. E agora, embaixo dos nomes dos atores, a gente vai ter a imagem ali da série, né? Então aqui eu vou colocar a imagem. E embaixo disso a gente vai ter uma outra div, que vai ter um P, que vai conter aquele texto que tem aqui embaixo, ó, New Musical Comedy. Vamos copiar. E um spam ali embaixo. Now Streaming. Só conferir se o texto tá certo. É, Now Streaming. Beleza. Então agora bora fazer o download dessa imagem aqui. Então a imagem da série. Que é... Cadê? Deixa eu buscar ela aqui. Não, cadê a imagem? Aqui. Nossa, tem 2 imagens, uma em cima da outra. Beleza, é essa daqui que eu quero. Então vou fazer o download dela, fazer um export. Sem formato PNG. E eu vou trazer ela aqui para dentro do meu VS Code. Então pronto, já tô com a imagem aqui e vou colocar ela dentro da minha pasta Public Assets. E vamos renomear essa imagem. Vou chamar de Spirited Background. E agora vamos colocar aqui o path, né, correspondente a essa imagem, no source aqui dela. Então aqui a nossa image vai ser Public Assets Spirited Background. Beleza. E aqui seria interessante a gente colocar um alt também, né? O alt é uma descrição, um label para a imagem, como eu já tinha mencionado para vocês. Então eu acho que vai ser bem interessante a gente colocar um alt aqui para essas imagens para deixar a nossa tela, né, ou nossa página aqui acessível. Então eu vou colocar uma descrição. Como a minha página aqui tá toda em inglês, eu vou colocar uma descrição em inglês. Então, como é que eu posso chamar aqui? Ryan Reynolds and Will Ferrell running to the screen, representing the new show called Spirited. Beleza, não sei se essa é a melhor descrição, mas aqui eu quis explicar o que tem na imagem, né? E essa aqui, essa outra imagem da nossa seção main, a gente também vai colocar uma descrição, né? Um alt para ela. Então aqui, como é que a gente pode colocar? Aqui a gente pode colocar various Apple products spread, né? Vários produtos da Apple espalhados. The image contains an iPad. O que mais que ela tem? iPhone, an Apple Watch, a MacBook, an AirPods, and an Apple gift card. Beleza. Colocamos aqui a descrição. Vamos voltar lá para o navegador para ver como é que tá essa nossa seção aqui de baixo. Então, beleza, aqui tá o nome dos atores, né? Will Ferrell, Ryan Reynolds, a imagem e o subtítulo aqui embaixo, né? A descrição do que seria essa imagem. Vamos começar a estilização agora desse cara. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqui nossa main.spirited section e a gente vai pegar as divs que estão dentro dessa seção. Essas divs vão ter um position absolute. Vou centralizá-las no centro, então vamos fazer aquele left 50% e o transform translate menos 50%, né? O translate x no eixo x. Beleza, vamos voltar lá para o navegador. A gente já deve estar vendo aqui as duas no centro. Tá. Agora a gente vai pegar a primeira dessas divs, então main spirit section, divs que estão dentro e aqui first child. E aí, a gente vai estilizar esse cara. Aqui eu vou colocar um top, né? Um espaçamento ali de cima. Deixa eu ver aqui de quanto. Vamos ver aqui no Figma. De
uns 110 pixels, pelo que parece aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. 103 do início. Vou colocar 105 pixels. Um display flex. Justify content, space between, para colocar um texto bem longe do outro. Um width de 100% para ocupar todo o espaço disponível, mas eu só quero que ele tenha um tamanho máximo de 60% do width. Agora, voltando lá para o navegador, vamos abrir aqui. A gente já deve estar vendo aqui o nome dos dois atores. Onde é que tá? Sumiu. Ah, faltou uma coisa aqui. A nossa Spirited Section tem que ter um Position Relative. Não, opa, coloquei no lugar errado. Vamos pegar aqui. Verdade, Main Section. E aqui eu vou colocar um Position Relative. Porque esse cara aqui também tem o texto que fica, ó. Essa seção aqui também tem o texto que tem a Position Absolute. E esse cara aqui também. E quando eu falo Position Absolute, eu vou me referir ao pi mais próximo que tiver Position Relative, né? Pra conseguir fazer a posição ali que eu quero. E no caso, né, são as duas divs essas daqui. Tanto a de cima, tanto a de baixo, elas têm que ter Position Relative. Beleza, aqui a gente já tá vendo os dois textos, né, bem distanciados um do outro, mas com o espaçamento das laterais, porque eu coloquei aqui para ele ocupar no máximo 60% do width. E agora vamos estilizar ali os textos. Então, eu vou copiar aqui esse seletor e vou selecionar o elemento P, né, que é o texto ali que tá o nome dos atores. O font size desse cara vai ser 2 rem, o font weight vai ser bold, o line height vai ser 2.5 rem e a cor, vamos pegar lá no Figma. Vamos voltar aqui, vamos ver a cor. A cor é essa daqui, ó, DE2DB9, então a gente vai copiar essa cor, ele fica abrindo aqui esse modal para mim, a gente vai copiar essa cor e vamos declarar aqui uma nova variável que eu vou chamar de Spirited Main Color, que é relacionado a essa série, né, ali que eles estão mostrando que está estreando no Apple TV. Então aqui a color vai ser essa var Spirited Main Color, beleza. E vamos ver aqui também se tem um letter spacing. Então tem um letter spacing de menos 0.6 pixels. E eu acho que é isso. Vamos voltar lá pro navegador e vamos ver como é que ficou. Ah, beleza, já tá bem parecido com o que a gente tem aqui, né? Nome dos atores, Will Ferrell, Ryan Reynolds. Beleza, vamos seguir aqui. Então a próxima coisa que a gente vai estilizar é o parágrafo ali de baixo da imagem, né? Esse parágrafo aqui que diz a new musical comedy based on holiday classic now streaming. Então a gente vai estilizar esse cara aqui. A cor dele vai ser branca, então vai ser aquele nosso text light que a gente já tinha definido. O font size aqui é 1.5 rem e o line height é 1.8 rem. E o letter spacing, vamos ver se tem lá, porque agora eu já vi que tudo lá no Figma tem letter spacing, então esse aqui deve ter também. Letter spacing 0.11 pixels, 0.11 px. Beleza, vamos voltar aqui. Já tá vendo aqui o texto, tá? E esse espaçamento aqui embaixo, deixa eu ver o que é que tá causando isso aqui. Então, body, header. Nossa, eu deixei tudo aqui dentro do header. Então deixa eu ver aqui, ó. Eu abri a tag header e coloquei a main aqui dentro do header. Então vamos remover isso, vamos tirar daqui de dentro. E vamos colocar o main embaixo do header, né? E não dentro do header. Voltar aqui pro navegador. Agora sim, a gente tá vendo já uma seção embaixo da outra, como deveria. E o header ficando lá em cima bonitinho, né? Porque a gente não tava vendo isso acontecer, porque eu tinha feito da forma errada. Mas agora sim, tá mais parecido ainda com o Figma. Então, beleza. Agora a gente precisa fazer com que a imagem aqui ocupe, né, o espaço disponível. E a gente precisa estilizar esse nosso span aqui também. Então, vamos voltar lá pro nosso CSS. Então, eu vou pegar aqui o span, main, spirit section span. A cor dele vai ser o text light também. Text light. O font size
vai ser de 1.2 RAM. E o line height aqui, de 1.5 RAM. O display vai ser um display block, para que ele não fique com o display inline que o SPA normalmente tem. E aqui o letter spacing, vamos olhar lá, porque com certeza deve ter. Vamos ver aqui. Letter spacing 0.23 pixels, então 0.23 pixels. E a cor, deixa eu ver se eu coloquei certo. Eu coloquei os dois como branco, mas eu tô achando que não é. Ah, ó, esse aqui é esse F5, F5, F7, que a gente já tinha definido, que é a mesma cor aqui do título. E aí esse de baixo é branco mesmo, FFFFF. Então esse aqui não é Text Light, e sim, como é que era o nome? Title Primary Color. Então aqui, Title Primary Color. E esse light que a gente remove. Beleza, vamos voltar aqui pro navegador. Agora sim, tá os dois aqui com a cor branca, né? Esse aqui totalmente branco e esse aqui um branco um pouquinho mais escuro. Vamos ajustar agora a nossa imagem. Então, a imagem aqui da primeira sessão, né, eu tinha colocado um width 100% e um height alto, mas eu acho que isso aqui vai funcionar para essa imagem aqui de baixo também, porque elas têm um funcionamento muito parecido. Então, ao invés de aplicar esse estilo aqui só para a imagem da primeira sessão, eu vou aplicar para todas. E eu até vou puxar esse estilo mais lá para cima, porque não é correspondente à primeira sessão e correspondente sim a todas as sessões. Então, aqui eu vou trocar para Section, voltar lá para o navegador e ver. Perfeito, agora sim, a gente já tá vendo aqui, né? Ryan Reynolds, Will Ferrell. E aqui a nossa div contendo o parágrafo e o span. Ela tá um pouquinho abaixo, né? Ela deveria estar aqui no meio da imagem, então vamos ajustar isso também. Vou voltar aqui pro CSS. Vamos colocar aqui um seletor, main.spirit section, aqui div, em vez de first child, a gente vai pegar o last child. Então aqui, last child. E aqui eu vou colocar um bottom de 20%. Ou um bottom de... Deixa eu ver qual é o espaço que ele fica aqui. Né? Qual é o espaçamento que ele fica de baixo. Aqui é uns 65, mas 65 é o espaçamento da outra seção. Então aqui entre a imagem e o texto deve ser uns 50. Então aqui eu vou botar um bottom de 50 pixels para esse cara. Voltando aqui, agora sim a gente já tá vendo aqui o texto, né, na posição onde ele deveria estar. Beleza. E esse espaçamento aqui entre as seções, a gente precisa colocar exatamente igual como tá aqui no Figma. Então, se a gente vê aqui, essas duas seções, elas têm um espaçamento entre elas, né? Esse branquinho aqui, e a gente precisa, né, manter esse espaçamento. Deixa eu ver aqui qual é o tamanho desse espaçamento. Então, aqui, 12 pixels. Então, a gente vai vir aqui, vamos pegar a nossa tag main, vamos colocar um display flex nela, vamos colocar um flex direction de column e vamos colocar um gap de 12 pixels. Beleza, vamos voltar aqui para o navegador. Agora sim, tá o gap aqui de 12 pixels, como deveria ter. E a gente já tá com as nossas duas seções aqui iniciais criadas. Então, para finalizar aqui a nossa aplicação, eu vou fazer a edição só mais dessa seção aqui, para a gente conseguir ainda explorar aqui a questão de fazer o deploy da nossa aplicação, né? Hospedar essa nossa aplicação na AWS e conseguir acessar ela via uma URL onde ela vai estar sendo disponibilizada. Então vamos construir mais essa seção e vamos partir para a parte do deploy da nossa aplicação. Então essa seção aqui, se a gente der uma olhada, ela é muito parecida com essa primeira aqui, muito parecida mesmo. Então vamos ir lá no nosso HTML e replicar essa seção aqui inicial que a gente tem. Então vamos replicar aqui essa section. Deixa eu copiá-la aqui. E a gente vai chamar essa aqui de iPhone Section. E a gente vai ter aqui um texto, né, que vai ser iPhone 14, né, iPhone 14. Não sei porque eu tava lendo em inglês. iPhone 14. Esse aqui vai ser um H2, porque a gente já tem um H1 na nossa página. E não é um padrão bom a gente ter mais de um H1 na página, né? É só um H1, é só um título principal. Esse aqui já é um título secundário. E embaixo dele, em vez de um H2, daí eu vou colocar como um P. E aqui eu vou apagar tudo que tem dentro. Então deixa eu selecionar todos esses textos aqui. E o texto vai ser big and bigger. Big and bigger. Beleza. E a gente aqui vai ter dois links, né? Vai ter o Learn More e o Buy. Então aqui, o Bigger than Bigger tem um ponto no final.
E aqui eu vou ter um link wrapper, onde eu vou ter esses meus 2 links aqui dentro. Então, eu vou ter esse aqui e mais um, que vai ser Buy. E o de cima é Learn More. Learn More. Beleza, e aí por fim a gente vai ter a imagem aqui embaixo, que vai ser, né, uma imagem mostrando o iPhone 14. Então aqui, the image shows the iPhone 14 and iPhone 14 Max. Pro, na verdade, né? Não é Max. Esses novos acho que é Pro que se chama. Então, beleza. Aí a gente vai ter que ter essa imagem aqui dos iPhones, né? Então, iPhones eu vou chamar .png. A gente vai ter que exportar ela. Então, vou vir aqui, selecionar essa imagem. Export como um PNG. E eu vou trazê-la aqui para dentro do meu VS Code. Então pronto, já tô com a imagem aqui, vou colocar lá dentro de public/assets, né? Vou trocar aqui. Opa, eu exportei toda a div, então peraí, fiz o export errado, vou excluir. Mover pro lixo. Eu quero exportar só a imagem, eu acabei exportando aqui toda essa seção, né? Pegando tudo, mas eu quero só a imagem. Então aqui de novo, só a figure, export figure. Beleza, agora sim, voltando aqui pro VS Code. Vou trazer a imagem aqui para dentro. Agora sim, a imagem tá correta. Vou trocar o nome para iPhones. E aqui eu já tô fazendo a referência aos iPhones. E agora vamos copiar os estilos que a gente tinha aqui para nossa main section e fazer só as mudanças que a gente precisar. Então aqui o main section A, hover, text wrapper. Beleza, tudo isso aqui a gente pode copiar. Vou colar aqui embaixo. E aqui em vez de main section vai ser iPhone section. Então aqui é iPhone, 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 iPhone e iPhone. Beleza. A primeira mudança que a gente vai ter que fazer aqui, para a nossa iPhone section, vai ser que aqui vai ser um H2 e não um H1. E a cor vai ser o nosso... Deixa eu ver a cor aqui, na verdade. A cor acho que é o preto. Não, é esse 1D, 1D, 1F. Então vamos criar essa nova variável, que vai ser text dark, que eu vou chamar. Text dark. Vai ser hashtag 1D, 1D, 1F. E aqui a gente vai colocar a cor como sendo text dark. Beleza, o tamanho é o mesmo, aqui tudo continua o mesmo. E agora o subtítulo vai ter o mesmo tamanho do subtítulo lá da primeira seção. A gente só vai trocar a cor para ser esse text dark também. Então aqui var text dark e aqui em vez de H2 é um P para o iPhone section. Beleza, o sub não tem nessa seção. O A é igual, beleza, só que aqui eu vou ter também meus link wrapper, né? Então main.iPhone section.link wrapper, que vai ser um display flex, um align item center, um justify content center, e eu vou ter um gap entre eles de, deixa eu ver aqui no Figma, o espaçamento entre esses 2 links. Deixa eu abrir aqui. Ele não tá mostrando, mas eu vou colocar aqui como uns 8 pixels, que é bem pouquinho o espaçamento entre cada um deles. Beleza, aqui o hover continua o mesmo. Então isso aqui, em vez de duplicar esse CSS, eu vou fazer aquele outro lá se aplicar para essa seção aqui. Então, em vez de deixar isso aqui duplicado, não tem por que eu duplicar, né? Vou estar adicionando mais código que eu não precisaria. Eu vou trocar aqui, em vez de aplicar só para main section, eu vou aplicar para todas as seções essa regra aqui do meu link. Então aqui eu vou pegar, vou copiar e vou jogar aqui para cima para as regras onde só tem, para as regras que são gerais, né, para todas as seções. Voltando lá para o navegador, a gente já deve estar vendo aqui. Perfeito, já está praticamente pronto. Acho que aqui a gente não precisa mudar mais nada. Deixa eu ver aqui, learn more, by, big and bigger. Perfeito, é isso mesmo. Terminamos aqui a nossa estilização, né, da nossa segunda sessão. Agora a gente já pode partir para fazer o deploy dessa nossa aplicação, publicar ela lá no serviço S3 da AWS. Então, por que a gente vai usar o Amazon S3, né, como forma de hospedar o nosso site? Para quem não sabe, o Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos que a AWS oferece.
Quando eu digo armazenamento de objetos, normalmente são arquivos. Então lá dentro do S3 a gente costuma guardar arquivos. E a gente guarda esses arquivos no que a gente chama de buckets, né, que vem do inglês baldes. Então como se fosse baldes de arquivos, que nada mais são pastas que a gente vai ter dentro lá da AWS S3, né, como se a gente criasse pastinhas lá, e cada uma dessas pastinhas é um bucket, e a gente coloca os nossos arquivos lá dentro. Claro, um bucket é diferente de uma pasta, tá? Porque para um bucket eu vou ter configurações. E uma dessas configurações é configurar o meu bucket para servir como um site estático. Porque, querendo ou não, aqui, o nosso site, né, é um site estático, é um HTML estático que importa CSS e importa imagens. Não tem nada de dinâmico aqui, a gente nem tá usando JavaScript e muito menos a gente está usando alguma biblioteca, né, alguma biblioteca para construir um site, como, por exemplo, o React. Ou o próprio Next.js, né? Que são aí bibliotecas do mundo front-end que permitem que a gente crie single page application, server-side generation, server-side rendering, enfim, outras coisas aí que ficam para um estudo de depois. Aqui a gente está criando um site estático, onde a gente tem o nosso HTML, a gente tem o nosso CSS aqui e deu. E o S3 é uma ótima opção para a gente hospedar esse tipo de site. Então a gente coloca os nossos arquivos lá dentro e configura o nosso bucket para ser acessado pela internet. E a partir disso, o nosso bucket vai ter uma URL, e aí, quando ele tiver essa URL, a gente acessa essa URL e o arquivo de entrada vai ser o nosso index.html. E ele vai acabar renderizando aí a nossa aplicação. Tudo através de uma hospedagem de arquivos estáticos, né? E o S3 é uma opção bem barata quando a gente está falando de arquivos estáticos. Então, se a gente entrar aqui em definição de preço, ó, a gente consegue ver aqui que a gente paga pelo preço do armazenamento, tá? E quando a gente está falando do S3 Standard, a gente não paga pelo preço de acesso, a gente paga só pelo preço de armazenamento. Então acaba sendo um valor muito abaixo do que se a gente estivesse rodando um servidor Next, por exemplo, que aí serve, né, a nossa aplicação Next, ou um servidor React, ou até mesmo um servidor Node que retorna o meu arquivo index.html e os CSS. Isso seria uma opção um pouco mais cara se comparado com hospedar arquivos estáticos dentro do S3. E é uma opção aí usada por várias empresas, tá? As pessoas acham que não é uma boa prática utilizar o S3 para hospedar sites estáticos, mas é uma opção bem utilizada por grandes empresas, tem vários cases aí de sucesso do uso do S3, então é por isso que a gente vai usar o S3 hoje, porque a gente vai fazer uma hospedagem simples, né, de arquivos estáticos, é uma landing page, não tem nada muito dinâmico e é perfeito para a gente hospedar aqui no Amazon S3. Inclusive, se a gente estivesse usando um React não, mas se a gente estivesse usando um Angular ou um Next.js e fizesse o build da nossa aplicação e aí gerasse os arquivos estáticos, a gente poderia armazenar aqui. Então tem empresas, né, que pegam seus projetos Next.js, pegam seu projeto Angular, fazem o build, aí geram os arquivos estáticos e jogam dentro do S3, para não precisar ali ter um servidor para ficar servindo o front-end, eles só servem os arquivos estáticos mesmo. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é abrir o nosso console da AWS, a gente vai entrar aqui no console da AWS e logar na nossa conta. Se você ainda não tem conta, basta criar conta, é gratuito, e eu vou logar aqui na minha conta para a gente iniciar a configuração. Perfeito, então eu já tô logada aqui na minha conta e eu vou vir aqui na barrinha de search, eu vou procurar pelo serviço S3. Com o serviço aberto, eu vou vir aqui e vou criar um novo bucket. Então aqui, criar bucket, e eu vou colocar o nome do meu bucket como Apple Website. Aí aqui a gente não vai precisar fazer nenhuma outra configuração e vamos criar o nosso bucket. Com o nosso bucket criado, a gente vai subir todos os arquivos da nossa aplicação aqui para dentro. Então eu vou vir aqui, carregar objeto, aí eu vou clicar aqui em adicionar arquivos e vou subir todos os arquivos da minha aplicação. Vou subir todos eles aqui, abrir, vou adicionar as pastas, a pasta public e a pasta styles. Opa, adicionar pasta. Vou adicionar a pasta styles também, então beleza. Eu subi meu arquivo index.html, subi todas as imagens e subi todos os meus arquivos CSS, então eu vou carregar e a gente vai esperar aqui ele fazer o upload. Pronto, o upload foi feito com sucesso e agora a gente vai configurar esse nosso bucket para ele ser servido como se fosse um site estático, né? Como se fosse não, ele vai ser um site estático, então a gente vai fazer essa configuração. Então a gente vai vir aqui nas propriedades do nosso bucket e vamos rolar até lá embaixo e a gente vai ver essa opção aqui, ó, hospedagem de site estático, e tá como desabilitado. E a gente vai mudar, a gente vai clicar
em editar, aqui ó, nesse botão editar, e vamos editar essa configuração. Então nós vamos ativar a hospedagem de um site estático, e aqui o documento de index, né, o documento de entrada da nossa aplicação vai ser index.html. E aí vocês conseguem ver aqui, ó, que ele pede um documento de erro, né? Caso não encontre a página que o usuário ali digitar na URL, qual página de erro é para mostrar? E aqui a gente vai colocar um 404.html e a gente vai criar esse arquivo HTML também. Então, beleza. Com isso configurado aqui, hospedar site estático, index.html 404. Beleza, a gente vai salvar as alterações. Ele está fazendo aqui a configuração e agora a gente já consegue acessar o nosso site através dessa URL que ele gerou aqui para nós. Apple Website, S3, Website, US, isso, não sei o que, não sei o que. Então, clicando aqui nessa URL, a gente já deve ver o nosso site carregado. Então, aqui é uma conexão que não é HTTPS, né? Uma conexão só HTTP. Então, o browser aqui vai bloquear por padrão. Mas se eu clicar em ir para o website, e aqui ele está dando agora um erro de forbidden, porque a gente ainda precisa fazer mais uma configuração. Então, a gente precisa permitir que o acesso aos nossos documentos, né, que estão armazenados dentro desse nosso bucket do S3 seja público, que qualquer um possa fazer a leitura desses documentos. E a gente vai fazer isso através de uma permissão lá no nosso bucket. Então vamos voltar aqui para o nosso bucket S3. Então a gente vai vir aqui em permissões e a primeira coisa que a gente vai fazer é editar essa propriedade aqui de bloquear acesso público. Então a gente vai vir aqui, editar, e em vez de bloquear o acesso público, a gente vai permitir. Então eu vou tirar esse toggle aqui e vou deixar todos os acessos públicos permitidos. E vou colocar aqui, confirmar. Beleza? Com isso desativado, a gente vai vir aqui e editar a política do nosso bucket. E a gente vai colar essa configuração aqui, tá? Eu peguei aqui na documentação da própria AWS, então se você estiver acompanhando por aí, pausa o vídeo, copia essa configuração e a gente vai colar aqui dentro do editor de política do bucket. E a gente tem que lembrar aqui de substituir o resource pelo nome do nosso bucket. Então aqui o nome do meu bucket é Apple Website. O que a gente está fazendo aqui? A gente está permitindo o acesso público a todos os arquivos que estão dentro desse meu bucket. O acesso de leitura apenas, né? As pessoas não vão ter a permissão para editar esses arquivos, mas todo mundo vai poder ler. O que é ler? É acessar os meus arquivos, né? Mas como a gente está falando de um front-end, isso não tem problema, porque independente do lugar onde eu estivesse armazenando o meu website, como é um front-end, o usuário já vai ter acesso aos arquivos finais da minha aplicação. Os arquivos do front-end já estão aqui disponíveis no navegador do usuário. Então não tem problema aqui eu deixar eles disponíveis para leitura, porque é justamente o que eu quero que eu faça. Eu quero que o meu usuário consiga ler o meu index.html para que a tela renderize, né, ali para ele, para que o meu site renderize para ele. Então beleza, a gente vai vir aqui, salvar alterações, ele está fazendo o loading aqui, e beleza, a política do bucket editada com sucesso. Então a gente vai voltar aqui para nossas propriedades, vamos clicar aqui no nosso link de novo e vamos ver se agora vai funcionar. Olha só, agora a gente está conseguindo acessar aqui o nosso site pela URL disponibilizada pela Amazon. Então agora a gente terminou, né, a réplica aqui do nosso site da Apple. Claro, tem muitas coisas aqui que a gente precisaria melhorar. A gente precisaria terminar todas essas seções, talvez até adicionar as páginas extras, né, as navegações. E aqui teria também que tratar a responsividade, que não foi prevista aqui no Figma, mas seria muito interessante para deixar o projeto no nosso portfólio bem completo. Tratar a responsividade, tratar aqui algumas animações também para deixar o site mais dinâmico, fazendo algumas animações com o próprio CSS. Então aí fica como desafio complementar para vocês darem um toque a mais, né, na página de vocês, deixarem o seu portfólio mais completo, fazer todas essas incrementações que eu falei. Mas para título de aprendizagem, aqui a gente já aprendeu, né, como replicar uma página, a gente já aprendeu, né, como montar a nossa landing page usando só HTML e CSS, e também a gente já aprendeu como servir essa nossa página usando o bucket do S3. E repetindo, essa URL aqui não é HTTPS, então a gente está acessando via HTTP. Então é por isso que às vezes o browser vai dar aquele aviso de que não é uma conexão segura, mas é só porque não é via HTTPS. Se a gente quisesse fazer via HTTPS, ou se a gente quisesse até colocar o nosso domínio próprio, criar o meu domínio, por exemplo, fernandakippersitedaapple.com, a gente ia fazer isso com outro serviço da AWS. Aí é um título para outro vídeo, ficou um pouco mais complexo. A gente ia ter que configurar o CloudFront para adicionar HTTPS, ia ter que usar o Route 53 da AWS para configurar um domínio próprio para nós. Mas aqui a gente já aprendeu como fazer a hospedagem básica
de um site estático usando o serviço S3 da AWS. Bom, galera, para esse vídeo foi isso. E se você quer continuar os seus estudos de front-end, eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo uma playlist com todos os vídeos de front-end aqui do canal, onde eu falo sobre HTML, CSS, React, tem conteúdo de Angular também, tem conteúdo resolvendo o desafio técnico de vaga front-end, então tem muito conteúdo sobre front-end aqui no canal, e eu vou deixar a playlist aqui para que vocês assistam e continuem seus estudos de front-end. Bom, galera, para esse vídeo foi isso. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos de programação e tecnologia. E eu também gostaria de aproveitar esse momento para agradecer todos os membros aqui do canal. Então, muito obrigado por todo o apoio, todo o carinho que vocês dão aqui para o canal. Vocês são muito especiais e permitem que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos de programação e tecnologia de forma gratuita. E um agradecimento especial a todos os membros sêniores aqui do canal. O suporte que vocês dão para nós aqui é muito importante e permitem que eu continue trazendo mais ainda conteúdos de programação e tecnologia de forma gratuita. Então, muito obrigada de coração. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.